Daqui a pouco virá a força organizada desses seres. E esses seres não são desse universo, é de um universo vizinho. Aí tem a turma desse universo que também está chegando aqui na Terra. Tudo isso porque nós, os humanos, somos a última espécie que surgiu nesses 13,8 bilhões de anos e temos um DNA que pode fazer essa maravilha que eu falei. A invasão já começou lá atrás. O que nós estamos vivendo hoje, em 2024, é desdobramento de um processo histórico que está descrito em vários livros da antiguidade, mas não há um cientista, um paleoantropólogo, um arqueólogo, um historiador, um filósofo que entenda disso que nós estamos falando aqui. E ninguém fala sobre o assunto. E por isso que nós continuamos cegos, ignorantes, em relação a um tema que nos sufoca, que a turma está... Que turma? Turma desse universo vizinho, que perdeu a condição de passar pelos portais porque estes se fecharam em 2012, devido a uma questão de entropia. Eles estão criando portais e estão mandando os primeiros cobaias dessas passagens. Daqui a pouco virá a força organizada desses seres. E esses seres não são desse universo, é de um universo vizinho. Aí tem a turma desse universo que também está chegando aqui na Terra. Tudo isso porque nós, os humanos, somos a última espécie que surgiu nesses 13,8 bilhões de anos e temos um DNA que pode fazer essa maravilha que eu falei, da lei da mente do Buda, respondendo a sua pergunta. Você pode construir no ser humano o que o ser humano conseguir construir nele, desde que ele saiba sonhar, transformar o sonho num plano mental, criar a sensação quântica de autorrealização nele mesmo daquilo que ele quer, e em ele, estando limpo em termos de arquivos mentais e memórias complicadas, ele passa a levitar, ele cura a si mesmo, ele caminha sobre as flores, caminha sobre as águas, ele desaparece aqui, aparece acolá. O ser humano não é isso que nós somos, não. Nós estamos sendo um tipo de ser humano e esse tipo é só um dos estágios da evolução humana. Ninguém sabe o que é um ser humano. Um ser humano só será plenamente definido quando o seu processo de transformação acabar. Só que ninguém sabe quando isso vai acabar. Mas tem gente doida para acabar com o experimento humano, para que o ser humano não vá, entre aspas, cumprir a sua destinação universal, que ninguém sabe exatamente qual é. Mas que a invasão vai continuar, não é que vai começar. Então a gente vai ter que se acostumar com isso. Olha, infelizmente. Porque a gente acha que é um negócio inédito, né? Não há governo que consiga evitar. Os governos da Terra todos sabem de seres que não são humanos presentes na Terra. Se você escutar as últimas 50 notícias que saiu de pessoas dando depoimento no Congresso dos Estados Unidos, em quase todas elas, quando o assunto é referido, eles dizem o pior, não são seres desse universo, são de outras dimensões, eles dizem desse jeito. Que outras dimensões são? Essas daqui, desse universo vizinho que eu estou falando, que as mitologias já falaram nisso, só que essa turma toda desconhece isso. E são seres que não são superpoderosos, eles são feios, eles são primitivos, eles são dementes, eles são proto-racionais. Mas têm a capacidade tecnológica. Aqui na Terra nós temos um tipo de autismo extremo chamado savant, em que você não consegue tomar conta de você, você não vai ao banheiro sozinho. Mas se você escutar uma ópera, você decora ela toda. Se você ler um livro, ou seja, é uma super inteligência no sentido intelectual, mas nos demais sentidos da vida, no campo da racionalidade, deixa a desejar. Ou seja, é um tipo de genoma, né? Esses seres vizinhos são desse jeito, eles têm supercapacidades no campo da intelectualidade, mas na gestão de suas emoções, quando tem, na gestão do seu psiquismo, eles são
horríveis. A série Caos, que fala de Zeus e blá 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 e blá blá blá, aquilo dá uma... Aquilo é meio escrachado, mas assim mostra um quê da demência, um quê da esquisitice que esses seres têm na expressão deles mesmos, e isso Hesíodo descreveu na Teogonia, quando mostrava os deuses gregos. Na Grécia, uma família, quando estava feliz, aí alguém chegava e dizia: ei, não mostrem muita felicidade não, porque os deuses ficam com inveja. Se Hera descobrir que você está se achando muito bonita, ela vem aqui e lhe deixa feia, porque ela... Ou seja, isso é muito esquisito, mas é, entre aspas, o que a mitologia conta. Então, só para a gente recapitular, a invasão, ela está acontecendo de seres que são extra-universais. Isso. São também universais. Fora do universo. E também universais. Que daí seriam os extraterrestres. Eu chamo os seres desse universo de extraterrestres, e esse universo eu chamo de extrafísicos. Os extrafísicos. Esses se metamorfoseiam. Os desse universo, eles não se metamorfoseiam. Tá, quando você fala se metamorfosear, seria se plasmar em diferentes formas. Seria porque nesse universo vizinho existiriam duas classes de seres distintas. Os tais anjos clones do Criador, que são robôs, e os seres demoníacos, com o corpo demo, não que sejam diabólicos. Mas o que é um corpo demo? É um corpo que se metamorfoseia. Por quê? Porque esses seres devido à demência, eles não conseguem, como o corpo deles é de plasma, é isso que as mitologias contam, o corpo deles não consegue ficar íntegro como o nosso, biológico. O deles fica pulsando o tempo todo, então dependendo da atitude mental, ele se organiza de um jeito no minuto, aí você mudou o humor, muda. Ou seja, esses seres, eles são metamorfoseáveis, e o mais estranho, existe algo que se chama teriantrópicos, que quando você estuda as pinturas rupestres ao longo do Paleolítico Superior, 47 mil anos para cá, em Altamira, em Chavur, lá, vários sítios europeus, e principalmente dos Bosquima no Sam, no deserto de Kalahari, na Namíbia, na África do Sul, que você tem lá inscrições, são mais de 17 mil anos de história. Todas essas pinturas rupestres falam ou pintam seres teriantrópicos. O que diabos é um ser teriantrópico? É que tem uma parte serpente e uma parte humana, uma parte cavalo, a parte humana. Ou seja, eles são híbridos animais. Híbridos animalizados com algo proto-humano neles. E são em todas as pinturas, em todos os quadrantes do mundo. Ou seja, é algo muito sério. É como se os nossos ancestrais lá atrás estivessem dizendo: os seres que nós vimos são esses aqui. Aí a turma da ciência ou da paleoantropologia hoje olha para isso e diz: não, essa turma tomava uma e outra, e o efeito psicoativo de certas plantas, sim, mas isso não quer dizer que isso esteja errado. Talvez exatamente quando você toma um ayahuasca, um cannabis, que faz com que os efeitos psicoativos do DMT ali presente permitam que você acesse outros níveis da realidade através de um senso de consciência alterada. E se for esse o canal, entre aspas, que lá atrás os humanos tinham para se comunicar ou serem manipulados pelos seres desse universo vizinho. Mas ninguém estuda isso seriamente. Até hoje, o último livro sério que eu vi sobre esse assunto chama-se Sobrenatural, de Graham Hancock. Se alguém gosta de estudar xamanismo, se alguém gosta de se aprofundar nos temas, vejam esse livro e outros desse autor, porque é um dos poucos caras que estuda isso a sério.